Boa noite, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir uma mensagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 35 até o versículo 38, tá bom? Abre aí a sua Bíblia e façamos a leitura. O Evangelho diz assim: A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolso e sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Meus irmãos, antes de nós continuarmos aqui essa reflexão, vamos orar. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, queremos nos comportar conforme a Tua palavra. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que possamos fazer seja conforme o que está escrito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês essa narrativa que nós acabamos de ler. E eu vou ter como ênfase nessa reflexão 2 palavras: espada e basta. Mas antes de apresentar o desenvolvimento desse estudo, dessa reflexão, quero apresentar para vocês o contexto dessa fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fala, ela se dá no contexto da sua prisão. Jesus estava prestes a ser preso, uma prisão que não tinha nenhuma justificativa, ou seja, não havia um motivo legal para acontecer a prisão do nosso Senhor. Os líderes religiosos que armaram a prisão, pois eles temiam o povo, temiam a fama e o prestígio que Jesus tinha diante do povo. E o nosso Senhor seria preso, seria julgado pelo Sinédrio, levado a Pilatos, Herodes, torturado, crucificado e morto. Mas no 3º dia ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o contexto da fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que antecede a sua prisão. E o final do versículo 36, Jesus disse: O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender o significado dessa espada. Pois nós temos visto no mundo, no meio cristão, um discurso de armamento, até mesmo um discurso de violência e de ódio para aquele ou aquela que pensa diferente, politicamente.
E nós precisamos entender perfeitamente o significado dessa espada que está narrada aqui no Evangelho de Lucas que nós lemos. Jesus ele não queria que os seus discípulos se armassem para uma rebelião, ou para impedir a sua prisão, ou para se defenderem. As espadas, elas eram necessárias naquele momento para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, versículo 12. Está escrito isso no versículo 37, né? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Então, essas espadas, elas eram apenas para identificação daquela profecia. Não era para ninguém usar, para ninguém cortar ninguém e para ninguém tirar a vida de ninguém, de uma outra pessoa, né? Era apenas para o cumprimento da profecia. Isso fica claro e evidente na quantidade de espadas. Apenas 2 espadas eram suficientes. E aqui nós podemos reforçar como ensinamento o seguinte: quando nós não conhecemos os propósitos de Deus, isto é, ou quando nós não conhecemos perfeitamente as Escrituras sagradas, nós nos comportamos de maneira equivocada na sociedade. Foi isso que Pedro fez. Jesus tinha falado: o que importa é que se cumpra em mim o que está escrito. Mas Pedro, ele não entendeu as palavras do mestre. Por isso, ele agiu de uma maneira equivocada. E o Evangelho de João, no capítulo 18, 10, narra para a gente a atitude de Pedro. Diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro, ele agiu por impulso, agiu de forma equivocada, mesmo tendo a intenção de proteger o seu mestre, mas ele agiu errado. Ele agiu dentro dos ensinamentos, dentro dos princípios, dentro dos sentimentos do mundo. Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, ele não age por impulso. Todas as suas ações são norteadas por amor. E por isso ele respondeu para Pedro. Mateus 26, 52. Depois você leia aí na sua casa. Jesus responde assim: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Nós podemos ver em Romanos 12, 21 e Romanos capítulo 13, versículo 10, que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, né? Que não se deve agir por impulso, mas sim norteado pela palavra. E ele escreve isso: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando Pedro ele age de uma forma equivocada, de uma forma errada, ele fere uma pessoa.
ele machuca uma pessoa. E aí, Jesus Cristo precisou restaurar a saúde física de quem Pedro feriu por não ter entendido, compreendido a palavra de Jesus Cristo. Que eu quero repetir com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Que importa que se cumpra em mim o que está escrito. E aí, Jesus Cristo, ele precisou restaurar a saúde de Malco. O propósito daquelas duas espadas, apenas duas espadas, não era para uso, não era para defender o seu Senhor, mas para uma identificação da profecia de Isaías, como eu já disse para vocês. Mais tarde, o apóstolo Pedro ele vai escrever numa de suas cartas, 1 Pedro 4,15, algo que ele entendeu. E ele escreve assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente pode compreender que o apóstolo Pedro, ele entendeu que ele não deveria mais praticar nenhum ato que pudesse machucar ou tirar a vida de uma pessoa. E no cenário atual, nós temos visto, acompanhado, que algumas pessoas têm se comportado como Pedro, antes de entender a mensagem do reino de Deus, pois se comportam de uma maneira equivocada na sociedade. Ora, essas pessoas vivem dentro dos princípios da política, ora vive dentro dos princípios do mundo e ora tentam viver dentro dos princípios do reino de Deus. Mas isso não é possível. Nós não podemos dividir, né? Nós precisamos viver dentro dos princípios do reino de Deus, dentro dos princípios do Evangelho somente. E eu quero ler com vocês em 2 Coríntios 2,17, para finalizar essa breve reflexão sobre essa questão da espada, do armamento, né? O apóstolo Paulo escreve assim em 2 Coríntios 2,17: porque nós não estamos como tantos outros mercantejando a palavra de Deus. O que isso significa? Significa que nós não podemos adulterar, corromper ou comercializar os valores do reino de Deus, pois a palavra de Deus ela não pode servir como mecanismo de troca. A palavra de Deus ela não pode ser usada como barganha, tanto para interesses individuais, interesses políticos ou interesses religiosos. A palavra de Deus não pode ser adulterada. E aí, nós precisamos compreender as Escrituras Sagradas perfeitamente. Não trazendo para a leitura ideologias, interesses, como eu disse, individuais, políticos ou religiosos. Essa passagem, ela nos ensina que essas espadas eram apenas para o cumprimento da profecia. E no final, no versículo 38, Jesus respondeu-lhes: basta de espadas, basta de não vivermos conforme aquilo que está escrito. Que nós possamos procurar
a leitura bíblica de uma forma coerente, de uma forma completa, ou seja, sabendo dialogar o Antigo e o Novo Testamento e principalmente o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos vencer o mal pelo mal, mas somente pelo bem. Que Deus te abençoe, que essa breve reflexão possa trazer luz da essência do Evangelho, da essência do amor e daquilo que nós precisamos fazer e cumprir na sociedade. Ou seja, propagar, compartilhar, anunciar os princípios do reino de Deus. Amém? Até a nossa próxima reflexão. Um abraço, meus irmãos e minhas irmãs. Amém.